Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. O título dessa mensagem é Levantado para curar as nações. Ainda no tema Novo Nascimento, que é o tema nessa passagem, né? Então leiamos com reverência e amor essa passagem. Estes versículos trouxeram vida eterna a milhares de almas, inclusive Nicodemos, certo fariseu, doutor da lei, apresentado na exposição então da primeira parte na sua conversa, à noite com nosso Senhor. Nós vamos ler agora em João 3, 9 a 15, a segunda parte dessa conversa. João 3, 9 a 15, diz assim: Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que nós lemos, e também pela porção dos Salmos, e também da lei, que nós lemos nesta noite, Senhor Deus, que colaboram com a nossa compreensão do Evangelho. Obrigado, Pai amado, fala aos nossos corações e nos instrua. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos guie pela Tua palavra a viver conforme os Teus mandamentos, crendo, Senhor Deus, e seguindo com fé na obra redentora de Cristo, no seu sacrifício remidor na cruz. Cobre-nos, ó Deus, com Teu sangue, ajuda-nos, ó Pai, neste momento, não nos distrairmos, Senhor Deus, cedendo às tentações do diabo, para nos desviar da verdade, e nos levar para longe da palavra de Deus, quer seja pela tecnologia remota, quer seja por pensamentos soltos, que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, e o Senhor fale a Tua palavra poderosamente para nos transformar, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós temos aqui uma lição sobre regeneração, ou novo nascimento, seguida de uma lição sobre justificação, e Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus, por causa dos sinais, ou milagres que ele fazia, conforme o versículo 2, em seu coração já operava a graça, porque outros viram tudo o que ele viu, mas não vieram a Jesus. Na primeira parte então da conversa, Jesus falou sobre a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ninguém deve duvidar, porque as palavras têm seu próprio sentido. Não há como entender de outra forma. Se as palavras têm sentido, ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo, porque isto é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase então da primeira parte da conversa é dada à obra soberana e livre do Espírito Santo, caracterizada então com a ação invisível do vento, vento que sopra como e onde quiser. Essa passagem prova: a salvação nos é dada pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Qual o sentimento de Nicodemos quando vem a Jesus? Como Jesus ajuda a mente confusa e admirada de Nicodemos? Quais verdades sobre nosso Senhor são reveladas nesses versículos? Como Jesus se apresenta a Nicodemos?
A salvação nos é dada pela graça, mediante a fé, no Filho de Deus. Primeiro, vindo da parte de Deus. Segundo, um só Deus com o Pai. Terceiro, o remédio para o pecado. Então, primeiramente, nosso Senhor Jesus deixa claro que Ele é vindo da parte de Deus. Vamos ler, então, o versículo 9. João 3,9 diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Nicodemos quer esclarecer as condições e o método, a fim de entender a fé e o ensino do mestre. Como pode suceder isso? A expressão desse israelita, Nicodemos, não deve ser interpretada como de incredulidade ou espanto, mas de admiração e desejo de crer. Nicodemos recebeu uma metáfora maravilhosa sobre a ação do Espírito Santo, purificando e renovando os corações dos nascidos de novo, para viverem livres, também como o vento, todo aquele que é nascido do Espírito. Agora se mostra surpreso e confuso diante do mistério que Jesus lhe ensinava. Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Veja então no versículo 10, João 3,10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então o Senhor prepara antes de declarar verdades que ele deveria saber. Porque ele era um mestre de Israel, grande e instruído entre os homens, mas ainda sem o conhecimento da salvação em Cristo. Na verdade, era hora de Cristo aparecer como o pastor de Israel, para que seu coração reconhecesse quem verdadeiramente é o mestre, vindo da parte de Deus, expondo então para si mesmo, em secreto, como ele era, como todos os mestres de Israel eram em seu tempo. Mateus 15,14 diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cegos que guiavam outros cegos, e ambos caíam no barranco. Somente o mestre vindo da parte de Deus poderia guiá-lo então no caminho do céu. Jesus é o mestre vindo da parte de Deus, e o seu ensino recebido da palavra de Deus, com o coração aberto para receber a palavra de Deus e oração, e a operação do Espírito Santo. Felizes aqueles que foram ensinados provar todas as coisas pelas Escrituras, e não seguir homem algum, que se apresentam como mestres na terra. É interessante nós falarmos sobre isso, porque hoje em dia está havendo assim uma renovação da valorização de títulos religiosos. Então, muito provável alguém ter reivindicado a autoridade de mestre sobre você. Outro reivindicou a autoridade de algo superior a mestre, pai, ou apóstolo, e por aí segue. Mas o que nós aprendemos das Escrituras Sagradas? Mateus 23, 8 a 12 diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar,
será exaltado. Veja que Jesus Cristo não está falando aqui que você não pode chamar sua mãe de mãe ou seu pai de pai, nem que você possa ter um ambiente educacional, professor, mas que na igreja de Jesus Cristo não seria assim. Que na igreja do Senhor Jesus Cristo ninguém chegaria reivindicando autoridade sobre você para te colocar algum cabresto a pretexto de coisas espirituais e te escravizar e te explorar. E não falta os que dizem assim. E as pessoas às vezes até sentem falta, né? Sentem falta desses títulos. Alguns buscam títulos cada vez maiores. Certa vez alguém disse que estão para criar o título de vice-deus, porque a cada dia cria-se mais títulos. Nós não devemos agir assim. E veja que a ignorância de Nicodemos é muito comum na igreja de Cristo, mas a ignorância não se trata de Nicodemos ser instruído e na sua instrução ele se perdeu. Eu já ouvi gente falar o absurdo de que quanto você mais estudar, mais você vai ficar doente, acabar louco. Isso não existe. Ninguém fica louco de tanto estudar. Aliás, se você for estudioso, especialmente da Bíblia, o que vai ficar mais difícil é de você ser enganado pelos falsos mestres e apóstolos dos nossos dias. Por isso eles querem que você não estude. O fato de Nicodemos ser um estudioso, um doutor da lei, não era o problema em si. O problema era que Nicodemos deveria ter conhecimento como um ministro que tinha uma alta posição e um ofício eclesiástico. E hoje em dia isso também acontece. Tem muitos com títulos e ofícios eclesiásticos, mas são pessoas ignorantes. Nada sabem sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nada sabem sobre o plano da salvação. Aquelas áreas onde você espera que eles te socorram, provavelmente eles te frustrarão, porque não sabem. Jesus é mestre vindo da parte de Deus, e quem não aprendeu de Jesus não foi ensinado pelo Espírito Santo. E não tem nada para ensinar aos discípulos. E Jesus Cristo então põe Nicodemos no seu lugar. E se apresenta então como mestre vindo da parte de Deus, que ele já havia reconhecido lá atrás, na primeira parte da conversa com nosso Senhor. A salvação nos é dada pela graça mediante a fé no Filho de Deus. Um só Deus com o Pai. Então vamos ler João 3, 11 a 13, devagar, né? Primeiro verso 11 diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus fala de testemunho, que se traduz para martírio. É interessante que a gente lê a palavra testemunho, e a gente às vezes pensa naqueles que se afirmam testemunhas, e muita gente quer, às vezes, pastor, eu quero dar um testemunho, e não sabe a implicação da testemunha. As testemunhas de Jesus estão prontas a morrer pelo testemunho. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqueles que proclamam a verdade, prontos para morrer por esta verdade, se preciso for. Mesmo assim, muitos não aceitam o seu testemunho. Muitos dizem que essas testemunhas mentiram, criaram uma nova religião, mesmo olhando para a história e vendo que eles não colheram vantagem nenhuma disso, a não ser aquilo que significa testemunho, martírio. Eles morreram por causa do testemunho.
Eles morreram por causa da verdade que pregavam. Eles não renunciaram à verdade sob a espada, fogo, ou nas presas das feras, atirados para espetáculo nas arenas. João 3,12 diz: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos tinha conhecimento das coisas do Antigo Testamento, e da tradição ele era doutor, mas seu conhecimento não passava das coisas terrenas. As coisas espirituais que Cristo tinha para lhe dizer eram celestiais, porque se tratava das operações do Espírito Santo e da necessidade do novo nascimento, e eles não estavam acostumados com essas coisas espirituais. João 3,12 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E aqui você encontra que está nos céus, e essa chave significa que foi uma adição que contextualiza a passagem para um público posterior, que aqui ele disse, aqui, este Filho do Homem é aquele que subiu ao céu. Jesus revela que não é apenas um mensageiro digno de confiança, vindo da parte de Deus, mas ele é um ser divino que desceu do céu em forma humana, um com Deus. Então muitos investigam as coisas de Deus como sendo humanas, e não vai faltar aqueles que dizem estar encontrando o Cristo histórico através das ciências, da arqueologia, da história, e vão te apresentar um falso Cristo. Naturalmente, aqueles que rejeitam o Filho de Deus tropeçam na velha pedra de tropeço, porque 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então muitos apresentam Jesus histórico, opiniões a respeito de Jesus. Muitos se distraem para não ouvir a respeito de Jesus segundo as Escrituras. Procuram Jesus Cristo segundo os historiadores e teólogos, mas o verdadeiro conhecimento de Deus está explícito nas Sagradas Escrituras. E as coisas de Deus são espirituais. E é claro que nós vamos encontrar historiadores contribuindo com algum conhecimento. Nós vamos encontrar alguns fazendo uma reflexão teológica, submissos às Sagradas Escrituras. Mas ainda as coisas espirituais continuam sendo espirituais e se discernem espiritualmente. E um historiador ou teólogo sem o Espírito Santo, ele serve tanto quanto um machado sem cabo. Verdadeiramente Jesus Cristo é um só Deus com o Pai, e muitos têm negado, pretextando conhecimento, pretextando reflexões que na realidade fogem da autoridade das Escrituras Sagradas, e falam então segundo opiniões pessoais, às vezes contrariando o texto sagrado, divergindo claramente do texto sagrado. E crer nessa verdade só é possível também se o Espírito Santo revelar. Por isso que às vezes a gente está, sim, seguindo a vida da gente preocupado. Nós temos perdido. Muitos jovens entram na faculdade, se encantam com teorias a respeito do Cristo histórico,
reflexões teológicas que negam a divindade de Cristo e a ressurreição. E esses nossos jovens filhos da igreja abandonam a fé. E eu digo que o maior problema de tudo isso é porque eles não têm o Espírito Santo. O maior problema é porque eles não foram alcançados. Então é possível você andar com os crentes, ouvir pregações, se especializar em história da igreja e perscrutar o conhecimento das Sagradas Escrituras através da Bíblia, dos comentários e do labor de muitos estudiosos, e ainda assim não conhecer o Deus verdadeiro. Tudo é possível, mas Cristo só é conhecido daqueles a quem Ele quiser revelar. A salvação nos é dada pela graça mediante a fé no Filho de Deus. Então, obviamente, que é uma obra de Deus. E o Filho de Deus é o remédio para o pecado. Então, João 3, 14 e 15 diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, Cristo precisa mostrar, irmãos, a substância e o propósito da revelação. Lembra-lhe então um episódio de seu conhecimento, ocorrido e registrado no tempo do Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras. O episódio narrado por Jesus está descrito, e nós lemos uma parte dessa descrição no livro de Números, como nós lemos em Números 21, 4 a 9. E nós sabemos que aqui o Antigo Testamento previu sua morte na cruz. Não em todos os pormenores, mas nas seguintes considerações que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo faz aqui uma correlação entre a mordida da serpente e a infecção do pecado na humanidade caída. E a serpente de bronze levantada numa haste era o antídoto para o veneno, assim como o crucificado é o remédio para o pecado. Sendo necessário olhar para Cristo e receber a provisão de Deus com arrependimento e fé no Salvador crucificado. Veja que aquele povo pecou contra Deus e foi rebelde contra Moisés e foi amaldiçoado por causa dos seus pecados, da sua obstinação e rebelião contra a palavra de Deus. E foram então mordidos de serpentes no deserto. A serpente de bronze hasteada não era uma cobra de verdade. Assim como Cristo na cruz não era um pecador. A primeira figura, então, a morte do destruidor. E a segunda nos mostra que ali se destinava a morte ao pecador, mas quem morria no nosso lugar era o nosso Salvador. Cristo levantado significa, ali a serpente levantada significa o próprio Cristo, e ele está falando da sua própria morte na cruz, designada por Deus para ser a vida do mundo, ordenada então desde toda a eternidade. E Jesus repete: para quem acreditar, não
perecer nos seus pecados. Ele diz: aquele que crê no Filho do Homem, ou aquele que crê no Filho de Deus, não é condenado. Nada além da fé é exigido aqui, tudo mais que vem com a fé não seria nada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É possível que você pense: não, eu posso obedecer aos mandamentos, mas nada disso teria proveito sem fé. Somente a fé é exigida aqui. Os israelitas precisavam olhar com arrependimento e fé para a serpente de bronze e receber cura. Assim é necessário aos infectados pelo pecado olhar arrependidos e cheios de fé para o Salvador crucificado. Se os israelitas recusassem a olhar com arrependimento e fé para a serpente de bronze pendurada, pereceriam envenenados. Se nos recusarmos olhar com arrependimento e fé para Cristo, que foi pendurado na cruz, pereceremos nos nossos pecados. Mediante então a fé em Cristo, nós recebemos graça e salvação, e pela fé que resulta na vida eterna, nós passamos da morte para a vida. E tal provisão é feita por Deus, em seu amor, e oferecida a todo que nele crê. Vamos recapitular então, irmãos. A salvação nos é dada pela graça mediante a fé no Filho de Deus, vindo da parte de Deus, um só Deus com o Pai, o remédio para o pecado. Então, quando Cristo morreu, nossos pecados foram colocados sobre ele, que foi feito pecado por nós, que foi feito maldição por nós. Por sua morte, então, ele comprou perdão e a completa redenção para nós, pecadores. Então, venha hoje a Cristo, coloque sua fé e confiança em Cristo, como Nicodemos, com o desejo de crer e ter os olhos espirituais desvendados, abertos para as coisas espirituais. Jesus Cristo vai ajudar você a desfazer a confusão na sua mente, como fez a Nicodemos. A partir dessas verdades, nosso Senhor Jesus Cristo revelou nesses versículos. Então você progredirá no conhecimento das coisas admiráveis de Deus. Você vai conhecer Jesus mais e mais e se tornar discípulo do Mestre. Principalmente, você vai usufruir os benefícios da sua morte na cruz. Então feche os teus olhos. Olhe somente com os olhos da fé, com os seus olhos fechados, com sincero arrependimento, aquele que foi levantado para a cura do pecado. Não se trata de ofensa ou implicância contigo, mas todos fomos infectados pelo veneno do pecado. Assim se torna necessário que todos nós olhemos arrependidos e cheios de fé para o Salvador crucificado. Santo e soberano Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque o seu Filho foi levantado, como uma serpente de bronze, levantado no deserto, para que o seu povo amaldiçoado por causa do pecado, olhasse para ela e fosse curado. Que nós, ó Pai, infectados pelo veneno do pecado, olhemos para Ti, Senhor, e sejamos curados. Que o Espírito do Senhor, que renova nossos corações, que nos dá a vida, que nos traz da morte para a vida, para viver nova vida, promova, Senhor Deus, este novo nascimento em nosso interior, para que, Senhor, ao abrir os nossos olhos, abramos nossos olhos para a nova vida que Cristo tem para nós. Abramos, Senhor, os nossos olhos confiados na Tua graça e misericórdia,
no perdão dos nossos pecados, na remissão no seu sangue, porque aquele que foi levantado no Calvário, também chamado de Gólgota, aquele que foi levantado fora da cidade numa cruz, nos foi dado para a remissão dos nossos pecados, para a cura das nações. Obrigado, Senhor Deus, porque este Evangelho chegou aqui. Que pudemos crer, ó Deus, no Evangelho e responder ao Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, com o dom do Teu Espírito, crer. E agora, Senhor Deus, o Senhor mesmo vem habitar nos nossos corações e promover o crescimento espiritual que nós necessitamos. Mestre, agora o Senhor mesmo que foi mestre entre seus discípulos na encarnação, que subiu ao céu e nos enviou o Mestre Espírito Santo, testemunhe, não mais como muitas testemunhas, mas no poder do Espírito em nossos corações, nos conceda o conhecimento da verdade libertadora do Evangelho, a ponto de não temermos mais o homem, não temermos mais perseguição, não temermos mais peste, fome, perigo, armas, mas estarmos prontos também a sermos testemunhas. Ajuda-nos, ó Deus, nos conduzindo à reconciliação e paz com o Senhor Deus. Isso importa mais do que ganhar o mundo inteiro, do que tesouros aqui, do que a busca desenfreada pela liberdade, felicidade que exclui Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos livres como são livres as operações do Teu Espírito Santo, que opera onde quer. O nosso desejo, Senhor, é que o Teu Espírito Santo opere aqui, soprando, Senhor Deus, sobre nossos corações, para que nós também sejamos livres como o vento, a ponto de amanhã nós nem sabermos onde estaremos, o que faremos, antes de ouvir a Tua voz, antes de falar contigo em oração, antes de ouvi-lo na palavra da verdade, nas Sagradas Escrituras. Senhor Deus, livra nossos corações das muitas confusões, de muitos, ó Pai, que se dizendo mestres, doutores, se dizendo pais, apóstolos, queiram nos fazer passar deste para outro evangelho. Nós queremos, ó Pai, nos debruçar sobre o Evangelho e conhecer a vontade do Senhor para nossas vidas. Queremos todos os dias ter um encontro com o Senhor em oração e leitura da palavra, para vivermos e andarmos nos Teus caminhos, esperando o Senhor na sua vinda com os Teus anjos. Queremos, ó Deus, entrar no Teu reino e sabemos que isso só será possível se o Senhor soprar sobre nós Teu sopro, em nome de Jesus, amém. Amém.